Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe, muita paz de Cristo. Que em todas as coisas o Senhor nos leve cativos e abençoados em suas mãos. Que haja uma consciência da nossa vida a respeito de que o Senhor é e do que o Senhor realiza plenamente em nossas vidas. Então, nessa oportunidade, eu quero compartilhar com os irmãos Salmo 142, que tem um pano de fundo muito interessante, que é a história de Davi, a história que conta para nós em 1 Samuel, quando Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. Então o texto trata, o contexto do Salmo 142 é de fato essa história da vida de Davi. Vou ler para os irmãos o Salmo. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho que ando, me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, que são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Então, é exatamente isso que a gente vai trazer para nós aqui. As expressões de Davi refletem o que estava acontecendo com a sua vida. Ele diz que ergue a voz para clamar, né, nesse, podemos dizer assim, um canto de oração, ou uma oração na forma de canto de Davi, na qual ele oferece ao Senhor, porque havia uma perturbação na sua alma, no seu espírito, né, automaticamente, quando as perseguições estava sofrendo pelo rei Saul. Saul intentava matar a Davi, exterminar com a vida de Davi, e Davi então fugiu. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 22, temos a informação de que Davi fugiu para a caverna de Adulão. Ok? Capítulo 23 vai falar das perseguições de Davi, de Saul a Davi. Davi sai com o seu exército, começa a andar pelo deserto, enfim, Saul querendo encontrar Davi. Capítulo 22 informa para nós que as pessoas que se juntaram a Davi naquele momento de solidão eram pessoas que estavam endividadas, problemáticas, perturbadas por tantos problemas. Essas pessoas todas se juntaram a ele para formar um exército. Impressionante isso, como Deus, né, vai usar essas pessoas para que fossem as companheiras, né, de Davi naquele momento de aflição. Isso quer dizer que os judeus, seus irmãos, etc., a verdade é que eles supostamente estavam bem, né, eles abandonaram plenamente Davi. Como se Davi fosse alguém que não valia a pena, né, estar junto e ajudar. Então, uma história bem interessante que nos conta lá. Capítulo 23, 1 Samuel, para trazer essa perspectiva. No capítulo 24, logo lá no versículo 3, Davi está com os 400 homens que o seguiram, desses homens, já falei dos qualificativos, né, que para a sociedade são negativos. Naquele momento eram as pessoas que acolhiam Davi. Então estavam na caverna, e quem se apresenta naquela caverna, capítulo 24, 1 Samuel, versículo de número 3. Davi está lá dentro, bem no fundo da caverna, escondido, né? Ou, quem sabe, ele se resguardando, né, da perseguição, com os homens, com seus homens, e
alguém olha e vê que Saul lá dentro, dá uma dor de... Versículo 3 vai dizer isso no capítulo 24 de 1 Samuel, que Saul tem uma dor de barriga, né? O ventre incomodando um pouco, ele adentra naquela caverna para aliviar o ventre e fica à disposição de Davi, para Davi fazer o que ele bem quisesse com Saul naquele momento. Davi poderia até, se fosse o caso, matá-lo. Então, essa história está lá, e é só ler o capítulo 24, em versículos, né, de 1 até seguidos ali, 5, 6, né, vão contar essa história. No versículo 3, Saul adentra lá, e Davi, o que Davi faz? Alguém disse para ele no seu servo, olha, está acontecendo aquilo que o Senhor disse, né? Que seus inimigos serem entregues em tuas mãos. Olha só quem está ali. Aí, quem estava é Saul com uma tremenda dor de barriga. Essa é a verdade do texto. Foi aliviar o ventre e totalmente à disposição para Davi matá-lo. Então, Saul estava desprovido até de segurança, né? Estava no momento pessoal dele. Okay? E ficou à vontade. O que Davi fez? Davi só simplesmente cortou um pedaço da roupa de Saul. Mesmo assim se arrependeu de ter cortado um pedaço da roupa de Saul, para provar que ele estava à disposição de Davi. Davi não queria fazer nenhum mal com ele, como não fez nenhum mal para ele. Okay? Então, esse salmo Davi propõe com essa oração ao Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim esmorece o meu espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Então, é a perseguição. Eu lembro quando Davi estava fugindo, né? Eles estavam tão próximos um do outro, que Davi andava numa parte das montanhas e Saul andava no lado, com um lado direito e outro lado esquerdo da montanha. Estavam andando na mesma direção, tanto é que Davi está dentro da caverna e Saul chega lá, até lá com seus homens ficam do lado de fora, então Saul entra, então, para aliviar o seu ventre, como lá está em 1 Samuel 24, versículo 3. Né? Então, o Davi propôs essa questão toda para nós aqui, nessa oração, nesse salmo, trazendo dessa maneira a sua aflição, o seu sentimento, podemos dizer assim, o seu medo. Me parece que Davi naquele momento ali, estava bastante apavorado. E ele diz e reconhece que o seu inimigo era muito maior. Claro que era. Um rei estava perseguindo um simples judeu, né? Um membro da sociedade judaica. Só isso. Davi era só uma pessoa assim. E filho de Jessé. Okay? E ele reconhece que os seus inimigos... Notem, Davi estava com 400 homens. Saul estava com 3.000 soldados bem armados. Saul estava com 3.000 soldados, muito bem armados, escudo, espada, etc., perseguindo. E Davi estava só com aqueles homens, que para a sociedade, podemos pensar assim, humanamente falando, para a sociedade, os piores homens da sociedade, endividados, amedrontados, preocupados, etc. Esses homens não eram soldados, mas eram as pessoas que Deus tinha colocado para que Davi, então, recebesse o socorro suficiente. Aí o texto do Salmo 142 vai dizer assim, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, ninguém sabe quem sou eu, filho de Jessé, etc. Aquele que servia Saul, músico de Saul, ninguém me reconhece, eu estou sozinho no meio disso tudo. É a grande reclamação dele, né? Nesse momento aqui. E versículo 5 diz assim, a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Quando Davi olha a situação dificultosa toda que estava passando, a única saída que ele via era o Senhor, Deus dos céus. Quem pode me livrar dessa situação toda? O Senhor, o Deus dos céus. Ele vai então, e vai chamar assim, né? A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor. Olha só o que ele está dizendo. Pedindo, com insistência, no profundo da alma, né? Com toda a verdade e sinceridade do seu coração, ele está pedindo ao Senhor que viesse então a atendê-lo, viesse socorrê-lo naquela dificuldade terrível na qual estava passando, essa exposição da sua oração que ele faz sinceramente diante de Deus. Então,
versículo 6 vai dizer assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então ele se sente totalmente impotente, era só uma pessoa, não era o rei ainda, mas vamos lembrar que no capítulo 23, alguém chega para ele e faz um pacto. O filho de Saul, chamado Jonas, veio e fez um pacto com Saul, fez um pacto com Davi, foi até ele e falou assim: Davi, olha só, eu sei que você vai ser o rei de Israel, e eu serei o segundo. Você será o rei, e eu serei o segundo, eu estarei com você. Vamos firmar essa aliança aqui no Senhor. Impressionante, né? O próprio Deus motivou o coração de Jonas para até Davi dizer assim: olha, o Senhor me falou isso. Então vamos fazer essa aliança aqui e nós já veremos de herdar o trono de Israel e nós vamos governar o povo de Deus. Você será o rei e eu serei, então, a segunda pessoa. Logo depois do rei, a segunda pessoa. Okay? Então, juntos fizeram. Podem olhar lá o capítulo 23 de 1 Samuel, que vocês vão ler e vão encontrar essa premissa desse negócio, desse pacto, dessa aliança de Jonas com Davi. Então, ele vai dizer assim, dessa maneira, e o último versículo número 7, diz assim: tira, no pedido dele a Deus, tira minha alma do cárcere. Notem, a alma é a nossa parte espiritual. Para mim, como dicotomista, alma e espírito, mesma coisa, é a parte espiritual do homem. O homem é formado por corpo e espírito, ou alma. Ok? Então eu sou dicotomista. E a alma é a parte espiritual. E ele está dizendo aqui, nesse momento, para tirar a alma do cárcere, como que ele estava aprisionado, o medo, as preocupações, né? O rei perseguindo, querendo matá-lo, aquela coisa toda. Parece que era um momento para ele que o final seria sua morte, com a captura, com o seu aprisionamento. E tudo isso fazia com que a sua alma estivesse no cárcere. Quando a pessoa está com a sua parte espiritual aprisionada, muitas preocupações, ela torna-se improdutiva. Ela não consegue fazer nada vamos chamar assim, humanamente dizendo, com perfeição, quem sabe, com maestria, com profissionalismo. Só que está com a mente envolvida em muitas coisas. Por exemplo, ela fica assim um tanto voada, não consegue fixar a mente naquilo que deve fazer. Por exemplo, abrindo parênteses aqui, eu sempre estou dando uma palhinha a respeito disso, né? Nesse momento dessa crise toda que o Brasil passa, dessa Covid-19, desse vírus, né, terrível que está por aí. Então, pessoas paradas, empregados, perdendo emprego e outras sem poder ir à empresa trabalhar, sem produzir, e ganhando pouco ou não ganhando nada. Muitas pessoas assim. Imagine um profissional que tem os seus compromissos, os seus serviços para desenvolver, mas com a cabeça cheia de preocupação. Olha, tem uma conta ali, tem outra conta aqui. Olha, eu preciso acertar aqui a manutenção do software, quem sabe, a manutenção de um programa que é o meu métier de trabalho, e o dinheiro não chega, quem sabe. Eu tenho que manter a casa, a conta de luz, conta de água, enfim, aqueles que pagam aluguel, né, por exemplo, eu tenho que pagar aluguel. Essa gama de preocupação traz um aprisionamento para a pessoa, e ela fica assim, em muitos casos, sem saber o que fazer. O que eu vou fazer nesse momento aqui? Tá? Parece que essas pressões todas, perseguição, inimigo fortíssimo, perseguindo Davi, e ele ora pedindo ao Senhor assim: tira a minha alma do cárcere, estou com a minha alma aprisionada nas preocupações. Verdade, ele estava aprisionado em tantas coisas. E falando assim, ele diz assim: faz isso, Senhor, comigo, me liberte desse aprisionamento da alma. A minha alma está encarcerada do medo, das preocupações, de tudo isso. A minha alma está encarcerada, preocupada. E ele vai dizer assim: tira-me do cárcere, a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças. Ou seja,
na hora de respirar, aliviado de todas as preocupações, agora ele pode olhar e dizer: louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje a minha alma não está mais aprisionada no cárcere das preocupações, das pressões. A minha alma está livre, Senhor, porque o Senhor me deu essa liberdade. Imagine isso. É o pedido de Davi, ele vai falar isso. E sendo assim, após então a sua alma estar liberada daquele cárcere, ele vai dizer: os justos me rodearão. Parece que ele já estava vislumbrando, visualizando, podemos dizer assim, a ação poderosa de Deus na sua vida, que ele agora já começa a visualizar as pessoas do seu lado, as pessoas justas, sinceras e honestas do seu lado. E ele, quem sabe, já está aqui vislumbrando também o seu governo segundo a ordem de Deus, segundo o direcionamento de Deus na sua vida, para governar o povo de Israel. E ele vai dizer dessa maneira: para que eu te dê graças ao teu nome, os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. E Davi, nós sabemos, conhecemos a história de Davi. Davi foi rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus. Não podemos esquecer dessa matéria. Então, o que aconteceu nessa oração aqui? Qual foi a resposta do Senhor? Qual foi a resposta do Senhor para Davi? O Senhor pôs Davi no trono como rei de Israel. E Jonas foi, de fato, a segunda pessoa com Davi a governar Israel, seu amigo. Tá ok? Muitas pessoas querem inventar a história de Jonas e Davi, um bando de loucos, podemos dizer assim, querem inventar um monte de história de Davi como invento de outras pessoas, né? Enfim, mas a verdade é que eles governaram para o louvor da glória do Senhor. Era um homem de Deus nas mãos do Senhor. Era um homem de Deus nas mãos do Senhor. O Senhor respondeu. Qual a experiência para nós, diante desse texto, né, diante da vida de Davi? A primeira questão que nos é apontada nesse momento aqui é que, exatamente isso, nós precisamos clamar ao Senhor no momento de dificuldade. Claro, nos momentos bons, mas no momento de dificuldade, a nossa saída é o Senhor. A resposta certa vem do Senhor para nós. Não vem do outro, do homem, de outra pessoa qualquer, que queira trazer a resposta para você. A nossa resposta vem do Senhor para a nossa vida. O Senhor que criou os céus e a terra, criou a todos nós, e nos conhece nos mínimos detalhes, conhece a nossa vida. Não há como fugirmos da presença de Deus. O Senhor está presente em nossa vida todos os dias. Estamos todos os dias na presença de Deus. Tá ok? Todas as horas estamos na presença de Deus. Deus conhece tudo da nossa vida. Então, a nossa oração de clamor, o Senhor jamais encolherá os seus ouvidos e fechará os seus ouvidos. O Senhor jamais fechará os olhos para nós. Nunca. Porque o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. Salmo 91 vai dizer assim: 1000 cairão a teu lado, 10.000 a tua direita, não serás atingidos. Essa palavra de bênção, de vida, que o Senhor traz para a nossa existência, para a nossa vida cristã, para toda a nossa existência cristã. E louvo e glorifico o nome do Senhor por isso. Então, o Senhor, a resposta vem do Senhor: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 direitos, mas não serás atingidos. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda questão para nós aqui é que, às vezes, essas questões todas nos envolvem, né, as perseguições, as besteiras que as pessoas gostam de inventar a respeito da igreja, dos crentes, porque, na verdade, tem inveja dos crentes, porque, na verdade, odeiam os crentes, né? Isso é normal, o mundo odeia os servos do Senhor. E Jesus Cristo mesmo trouxe essa verdade para nós em Mateus: bem-aventurados sois quando perseguindo a vocês por causa do meu nome, vos fizerem todo o mal contra vós, por causa do meu nome. Bem-aventurados sois. Louvado seja o nome do Senhor, me alegro com essa palavra. Porque eu sou um bem-aventurado do Senhor, tá ok? Porque o Senhor está comigo a cada dia, dirigindo a minha vida, e está contigo também, com a sua vida, a cada dia, dirigindo o seu ser, dirigindo a sua vida, levando
a sua vida em suas mãos. Nós estamos sendo conduzidos, você está sendo conduzido por Deus, você está na mão de Deus, também eu estou na mão de Deus, nós estamos nas mãos do Senhor, hoje e sempre. Então, quando clamarmos, o Senhor não está com o ouvido fechado e nem com os olhos tapados, ok? Está com os olhos bem abertos. Estou aqui usando óculos para enxergar o texto, senão não enxergo o texto, né? Deus não precisa de óculos. Deus é perfeito em tudo, a sua visão é perfeita em tudo, enxerga muito bem e conhece a todos nós. Então, quando clamarmos, o Senhor estará com ouvidos e olhos voltados para nós, para a oração que nós fazemos, e o Senhor vem em nosso socorro e vem nos atender. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não serás atingido. Salmo 91. A terceira experiência para nós, que queremos extrair aqui nesse momento, desse texto, é quando Davi diz assim para o Senhor: tira a minha alma do cárcere. E é exatamente isso que o Senhor faz com Davi. Traz a libertação para Davi. O Senhor liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade é Jesus. E a verdade vos libertará. Ok? Então ele vai trazer essa porção e ele vai dizer: quando o Senhor faz isso, quando o Senhor fizer isso, os justos me rodearão. As pessoas honestas, as pessoas salvas por Jesus estarão ao nosso lado. É exatamente isso. Os justos me rodearão. E o Senhor tem feito bem a todos nós. O Senhor tem sido maravilhoso a todos nós. E se você que está assistindo essa mensagem ainda não vive com o Senhor, e se o Senhor toca profundamente no seu coração, então se volte, se atire, volte para o Senhor, sirva ao Senhor de coração, cultue, adore, louve, ore ao Senhor, coloque sua vida nas mãos de Deus, e o Senhor, de fato, virá em seu socorro e abençoará a sua vida, a sua casa, a sua família, restaurará a sua vida, a sua família também, em nome de Jesus Cristo. Então, volte para o Senhor. Pegue essa experiência de Davi, estava aflito, preocupado com aquela perseguição toda de Davi, de Saul e seu exército, Saul e seu exército, e agora ele se coloca diante de Deus, e a sua saída é Deus, o Senhor, e o Senhor, de fato, tirou ele daquele cárcere, daquela prisão mental, de medo, de preocupações, e colocou ele sentado no trono, governando o povo de Israel. Deus nos abençoe, nos oriente, nos ilumine, nos guarde, nos dê paz, nos dê orientação, consolo e conforto em todo momento da nossa vida, da nossa existência. Vamos orar nesse momento ao Senhor. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti, confiado unicamente em Senhor, para tudo quanto que diz respeito à nossa vida, Senhor, a nossa casa, nossa família, Senhor, minha esposa, Senhor, meus filhos, meus netos. Coloco-os em Tuas mãos para que o Senhor continue abençoando, dirigindo a minha vida, Senhor, como ministro da Tua palavra, que em todas as coisas, Pai, na minha vida, o Teu nome seja glorificado. Aquilo que eu falar ou disser, seja para o louvor da Tua glória. Não permita, Senhor, não permita que eu fale algo que não seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Pai Santo, me ajude, Senhor, como ministro da Tua palavra, a trazer a Tua palavra com clareza, Senhor, para os corações, a fim de que todos sejam consolados, confortados e alimentados pela verdade, Senhor, da Tua palavra. Visite as nossas famílias, a Igreja Evangélica Brasileira, a Igreja Evangélica Mundial, Senhor, a Igreja Presbiteriana no Brasil, Senhor, que em tudo os nossos irmãos, pastores, presbíteros, diáconos, irmãs e irmãos, sociedades internas, todos sejam, de fato, abençoados e guardados pelo Senhor. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Então, esse é mais um vídeo que nós trazemos com a mensagem do Senhor para o nosso coração, para o nosso enlevo espiritual. Que em tudo, o nome do Senhor seja glorificado e que Deus continue abençoando plenamente a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida da igreja, do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e visite o nosso canal. Se você ainda não é inscrito ainda, se inscreva lá no nosso canal e acompanhe as nossas mensagens, que é a mensagem da palavra de Deus para a nossa vida. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Dê lá o seu joinha, deixa lá a sua like, enfim, e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe para que esse canal possa desenvolver e crescer
e ter maior alcance às pessoas com a palavra do Senhor nosso Deus. Deus nos abençoe. Amém. Forte abraço a todos.